Olha, há 50 anos estava a começar a ser jornalista. Que eu Sim, comecei há aliás, 50 tens um anos. artigo hoje no Tenho um Observador a artigo sobre recordar isso, essa mas data. estava a começar, mas não estava a ligar muito à tomada de posse, para ser franco, não é? Porque o ambiente ainda era um ambiente pós-revolucionário, digamos assim, e portanto havia a ideia de que a revolução. Havia a ideia de algumas pessoas, entre as quais eu me incluía, de que a revolução verdadeiramente não tinha acabado no 25 de novembro, podia continuar, e isso mesmo é muito evidente na, por exemplo, uma coisa, num elemento dessa, enfim, uns dias antes, de dia 27 de junho à noite, ou 28 de junho de madrugada, que é um momento absolutamente fascinante, que é a conferência de imprensa do hotel na Gulbenkian, a seguir à eleição presidencial. Portanto, a eleição presidencial, para primeiro recordar o que é que se passou, não é? Portanto, nós estamos em 1976, tinha havido já o 25 de novembro, portanto, o período revolucionário, chamado PREC, tinha acabado, a Constituição tinha sido terminada, portanto, ela é terminada em abril de 76, já numa base diferente daquela que estava negociada até ao 25 de novembro, portanto, já é possível uma Constituição que, não sendo totalmente democrática, porque ainda tinha uma espécie de tutela militar, já não era uma Constituição totalmente, digamos, dominada pelo primeiro pacto de MFA partidos. Tínhamos já o segundo pacto. Esse segundo pacto, por exemplo, aspecto muito importante, já permitia a eleição direta do Presidente da República. O primeiro pacto não permitia, portanto é necessário ter noção disto. E nós vamos ter em 25 de abril de 76, a segunda eleição democrática, a primeira para a Assembleia da República. O Partido Socialista ganha esta eleição, o PSD fica em segundo lugar, em terceiro lugar fica o CDS. O CDS não era o terceiro partido em 75, torna-se o terceiro partido em 76. Eu creio que muito por via do que tinha acontecido durante o ano de 75, durante o PREC, e muito também por haver um corpo eleitoral diferente. E diferente porquê? Porque tinham chegado os retornados. O peso dos retornados na eleição de 76 é seguramente determinante, e a seguir vamos ter a eleição presidencial. A eleição presidencial acaba por ser muito condicionada pela escolha que é feita por Sá Carneiro e Mário Soares, e também Freitas do Amaral. Portanto, a primeira pessoa a dirigir-se a Ramalhianes, no sentido dele ser o candidato presidencial, é Sá Carneiro. O Partido Socialista ainda tem ali algumas hesitações, mas Mário Soares também apoia Ramalhianes. Portanto, Ramalhianes, quem era Ramalhianes? Ramalhianes era um militar que tinha estado ligado digamos, à conspiração que leva ao 25 de Abril. Depois tem logo um papel importante no pós-25 de Abril, porque é ele que vai para a RTP. A seguir, ao 11 de março, ou até um bocadinho antes, afasta-se da RTP e a seguir liga-se ao Grupo dos Nove. Portanto, o Grupo dos Nove é o Grupo dos Moderados, e é o Grupo dos Moderados que prepara, de alguma forma, o 25 de novembro. Portanto, e cria, sobretudo, as condições para o 25 de novembro. Neste período, Ramalhianes tem algumas características que o distinguem. Primeiro, é alguém que, não tem posições políticas muito afirmativas, mas é um moderado. Ele consegue fazer pontos entre várias fações das Forças Armadas. Portanto, ele não está ligado à fação que tinha ficado isolada no 11 de março, portanto, aos chamados spinolistas, que tinham inclusive sido presos ou fugido para a Espanha. Ele tem proximidade com o grupo dos Nove, mas ele também é amigo do Hotel de Sarava de Carvalho. Portanto, consegue falar um pouco com toda a gente. E depois é um militar que se torna no líder operacional do 25 de novembro, portanto, a pessoa que comanda as tropas, coordena a operação, e surge naquela noite, naqueles dias, digamos, não é logo naquela noite, mas naqueles dias, a dar a cara, de uma forma que até fica assim, que é um bocadinho desconcertante, mas muito típico da época. Quer dizer, ele aparece fardado, naturalmente, é um militar,
aparece com os óculos escuros, que é uma coisa que hoje em dia qualquer consultor de comunicação diria: não faças isso. Até porque a imagem do Macron militar... faz. Hã? Macron faz. Não, mas por outras razões, Sim, por outras claro, razões claro, e não está naquelas bem. circunstâncias, porque aquilo remete a uma memória muito traumática, Pois é. que é a memória do militar de óculos escuros, um militar fardado de óculos escuros, de 11 de setembro de 1973, portanto, 2 anos antes, Augusto Pinochet, no Chile. Portanto, mas, no entanto, Mas rapidamente se aqueles percebe... óculos escuros eram os óculos que eles usavam em operações militares. Nós hoje achamos muito fashion, mas na verdade Não, eram os óculos que eles usavam. E são os óculos, eu nem tenho a certeza, portanto não consegui tive a olhar para eles com cuidado, Sim. mas não tenho a certeza se são óculos escuros mesmo ou são óculos daquelas lentes que se tornam escuras, porque são iguaizinhos aos óculos ele usa óculos graduados, não é? Aos óculos graduados que ele usa habitualmente, mas podem ser, digamos, não consegui esclarecer este pequenino mistério não muito importante. Portanto, ele depois fica numa posição... e ele tem outra imagem, que é uma imagem de seriedade e austeridade. Há um episódio muito interessante que vem relatado num livro, que é recordado, resto também por Rui Ramos, num texto que escreveu aqui há quase 10 anos, sobre o Ramalhianos, aqui para o Observador, num livro de Isabel Tavares, e que há um momento no momento antes da campanha presidencial, em que ele vai jantar a um restaurante na altura muito conhecido em Lisboa, chamado Faz Figura, que era um restaurante que ficava assim por cima de Santa Apolónia. Eu nunca achei grande graça, mas já fui lá para aí uma vez, ou coisa assim do género, mas que era um restaurante famoso na altura em Lisboa. E quem vai com ele, já não sei se propõe pagar ou pode dividir a meias. E ele faz questão de pagar, pelo menos a parte dele, não sei se a parte dele, e diz o seguinte: eu neste momento estou graduado como general, porque sou chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas, não, chefe de Estado-Maior do Exército, salvo erro, e, portanto, todos os meses, a diferença para o meu ordenado de tenente-coronel, eu ponho num envelope, e com ele pago as despesas que possam ter a ver com estas funções, porque não quero fazer nada. E este estilo de coisa mantém-se. Ele, por exemplo, ele é o único presidente que vai morar em Belém, portanto, no Palácio de Belém. Aliás, portanto, é uma coisa famosa, o Manelinho, que era o filho mais velho, a correr pelos corredores, é uma coisa que na altura se falava muito, a piscina do Manelinho, porque entretanto ele é construído uma piscina num pequeno pátio interior do palácio, e eu lembro-me, eu nunca lá fui no tempo em que ele era presidente, mas lembro-me de ter visitado essa zona já com Mário Soares presidente, com Mário Soares a servir de guia. Mário Soares não gostava nada, detestava Ianes e, portanto, apoucava tudo o que fosse possível. E, entre outras coisas, recordo-me de um detalhe que ele dizia: vejam lá vocês, ele estava a guiar-nos pelos corredores, acho que isto foi antes de uma entrevista, vejam lá vocês, que nestes corredores os vasos estavam dentro de umas floreiras, não é? Portanto, de plástico. Uma coisa que horrorizava Soares. Mas porquê? Em outras coisas, porque as despesas daquela área privada do palácio eram pagas pelo presidente e antes que manteve sempre isso ao longo da vida, e apesar de não fazer gala, era algo que era conhecido e transmitia um pouco, transmitia cá para fora, e depois esta maneira de olhar para a política acaba por ser também muito importante no aparecimento do PRD. Estamos a falar de algo que se passa 10 anos depois, em 85, no final do seu mandato, e naquilo que vem ser uma coisa que nós hoje recordamos pouco, que é um dos grandes cavalos de batalha do PRD é a corrupção. E a corrupção no tempo do Bloco Central. O Bloco Central é o governo 83-85. Eu estou a recordar isto porque nem toda a gente tem a obrigação de ter as datas todas na cabeça, não é? Era uma coisa que toda a gente falava disso, havia um alto comissário contra a corrupção, que era o Costa Brás, e falava-se imenso destes temas, e havia muita corrupção, sem dúvida nenhuma. Bem, portanto, ele é a pessoa que acaba por juntar na sua candidatura os três principais partidos, os três primeiros partidos, portanto, o PS, o maior partido, o PSD e o CDS, e ainda o MRP. O MRP apoia a candidatura de Ramalhianos, o que é um bocadinho, pode parecer um bocadinho estranho, mas talvez não seja tão estranho como isso se nos lembrarmos de duas circunstâncias.
Primeiro, as outras duas candidaturas que vinham a seguir eram odiadas pelo MRPP. Uma era do Hotel, e era o comandante do Copcom, que tinha feito uma operação que tinha prendido e levado para Caxias dezenas, se não centenas, não sei se chegaram às centenas, de militantes do PRD. Eu tinha 2 irmãos que eram do MRPP e tiveram presos em Caxias. Portanto, isto é no verão quente. Portanto, há um assalto à sede que ficava na Alves Cabral, ao pé do meu liceu. Portanto, é uma coisa que o MRPP não podia esquecer. Aliás, quem ler as memórias de uma militante do MRPP chamada Aurora Rodrigues, salvo erro, ela foi procuradora da República em Évora e tem umas memórias muito interessantes, e ela conta as 2 prisões, porque ela esteve presa antes e depois de 25 de Abril. E conta as 2 prisões e, curiosamente, ou sintomaticamente, as condições da segunda prisão em Caxias no tempo do Copcom são piores que as da primeira prisão no tempo da PIDE. Portanto, a coisa foi dura mesmo para o MRP. Portanto, o MRP nunca poderia apoiar o Hotel, que era o candidato da Revolução, digamos assim. E o outro candidato era o inimigo federal do PRD, os revisionistas, o Otávio Pato, do PCP. Portanto, não só politicamente isto fazia sentido, e é isto que, de alguma forma, o Rui Ramos também recorda no seu podcast, aqui no podcast que fez agora sobre esta eleição. Mas eu curiosamente tenho aqui há uma coisa que ele não diz e que na altura se dizia muito, que também era um motivo, é que havia alguém que fazia a ponte entre Arnaldo Matos, que era o líder do MRP, e Ramalhianes, que era uma figura estranhíssima na Revolução, chamado Coronel Aventino Teixeira, ou melhor, Aventino Teixeira, Coronel, e que é uma figura dos bares lisboetas e da noite lisboeta, e que ligava aquela gente toda de uma forma um bocadinho, e que era a explicação que se dava para, eu lembro-me, por exemplo, vir numa caminhoneta da campanha do Hotel, esclareça-se para não haver dúvidas, do Porto para Lisboa, e atrás de nós ter aparecido portanto, a Nacional não havia autoestrada, portanto víamos na Nacional 1, que era uma viagem infernal, e atrás de nós vinha um carro que levou imenso tempo a ultrapassar a caminhoneta, do MRP, cheio de cartazes a toda a volta, nomeadamente, portanto, imaginem um cartaz tipo Mao, de Zedong, só que a cara não era o Mao de Zedong, era o Ramalhianes. Era uma coisa um pouco bizarra, digamos assim. Portanto, mas chegamos, de facto, ao momento da eleição, e a eleição é muito clara, são 62% para a candidatura de Ramalhianes, portanto, e ainda há Pinheiro de Azevedo, portanto tem uma votação que não é despechenda, mas os candidatos, digamos, do PREC, que são Hotel Saraiva de Carvalho por um lado e Otávio Pato por outro, somados não chegam a um quarto dos votos, 25%. Portanto, estamos a falar de 16% para Hotel e 8% para Otávio Pato, do PCP. Portanto, é isto que o PREC vale. No entanto, vamos ao primeiro som que temos para ouvir. No entanto, há aqui um som que é o som do Hotel, da tal famosa... Essa conversa de imprensa, 2 pequenas notas. Primeiro, não havia na altura as sedes de campanha como há hoje. Portanto, ou melhor, havia sedes de campanha, mas não se juntava lá toda a gente no fim nas noites eleitorais. No fim da contagem. A noite eleitoral era feita na Gulbenkian, e as coisas de imprensa eram no auditório 2, apinhado de gente. O apinhado de gente na conversa do Hotel é mais gente do que... Ou seja, todos os candidatos estavam na Gulbenkian. Ou iam à Gulbenkian. As coisas de imprensa de cada um, por exemplo, a conversa de imprensa do Hotel, ele faz uma declaração inicial, vamos ouvir um extrato, e a seguir diz, agora tenho 1 hora para perguntas. 1 hora. 1 hora para perguntas. E na conferência de imprensa do Ramalhianes, quem o apresenta, que é o António Granadeiro, figura que a gente depois viria a ser conhecida por outros motivos, o António Granadeiro diz, rigorosamente, há uma pequena declaração de candidato, mas no total isto dura 50 minutos. Portanto, tudo muito isto pouco. E aquilo que não éramos só portugueses que lá estavam, não é? Portanto, claro. Está cheio de gente. A coisa de imprensa do Hotel é meio comício, porque ele faz a declaração inicial e a seguir há uma salva de palmas que nunca mais acaba, não é? Portanto, agora, na declaração inicial, repara, é alguém que acabou de ter 16% contra um candidato, enfim, os votos não estavam ainda fechados, contra um candidato que tem mais de 60%. E olha o que ele diz. Vamos ouvir. Vamos ouvir. Em terceiro e último lugar, foi evidente o repúdio que o povo manifestou pela grande mentira do 25 de novembro.
e por tudo aquilo que essa data representou para os trabalhadores portugueses, para os mais humildes e os explorados em especial. O ódio ao 25 de novembro é contrabalançado pelo amor e pela esperança de regresso ao exaltante período revolucionário posterior ao 25 de abril e que se prolongou até 25 de novembro. Afinal, ganhou. Parece que ganhou, não é? Ganhou. Parece que ele ganhou, mas não ganhou. E agora vamos ouvir o segundo som, umas horas depois, porque já é depois de conhecidos os resultados finais. Umas horas depois fala Ramalhianes e isto é uma coisa que está muito, muito, muito presente. Portanto, há aí um som que é 24 de Abril e 24 de Novembro, que vale a pena também. Vamos ouvir então Ramalhianes nessa noite eleitoral em que é eleito. Nessa madrugada. Que Nessa madrugada. Aqueles que sonham com o regresso a 24 de Abril de 74 ou a 24 de Novembro de 75 estão à partida condenados pelas leis, feitas pelos representantes legítimos do povo, e pela opinião pública claramente expressa nas eleições livres, que até agora permitiram conhecer a vontade do povo português. Portanto, isto não era um detalhe, não é? Portanto, esta tensão não era um detalhe, até porque a campanha eleitoral tinha sido tensa. Vamos lá ver, é uma campanha eleitoral tensa. Eu tenho muito pouca memória dessa campanha eleitoral, como disse, enfim, não fui a do IANES, não andei no IANES, participei estive em 2 momentos da campanha do hotel, portanto eu vim do Porto para Lisboa numa caminhoneta, não sei o que é que tinha ido fazer ao Porto, mas depois sei que vim para Lisboa numa caminhoneta da campanha, enfim, também havia na altura caminhonetas que traziam as pessoas para os comícios, não sei se foi isso, não tenho memória exata, e depois lembro-me de ter ido assistir a um comício no Barreiro. O Barreiro era o coração era o Barreiro Vermelho do PCP. Era o coração, digamos, do PCP na margem sul, um dos corações do PCP na margem sul. E no caminho, portanto, eu estou na caravana, num carro da caravana, e no caminho havia, lembras-te daqueles homens que andavam com publicidade, tinham assim um cartaz à frente pendurado, um atrás e outro à frente. No caminho, já era noite, portanto, todas as coisas aconteciam tardíssimo, havia, ao longo daquelas ruas estreitinhas, também para chegar ao Barreiro, não era uma autoestrada como é hoje, havia muitos militantes do PCP que traziam cartazes do Otávio Pato, portanto, o candidato apoiado pelo... dessa maneira, portanto, pendurados no corpo, e que estavam à beira da estrada a ver passar a caravana do hotel. Depois a caravana do hotel enche mesmo um pequeno estádio, digamos, um campo de futebol no coração do Barreiro. Pronto, e era tudo vivido com muita intensidade. O que é que se passa ao mesmo tempo na campanha do IANES? A campanha do IANES é impressionante. Nós hoje olhamos, vemos as imagens, percebemos que não tem nada a ver, enfim, não é a campanha de 86, que isso ainda ganhou outra dimensão, a famosa campanha Freitas Soares, mas é uma campanha também com mobilizações enormes. Repara, não é uma campanha em que as máquinas partidárias tenham a mobilização que hoje têm. Não há ali uma bandeira partidária, não há ali bandeiras da candidatura. Há pessoas que aparecem com cartazes feitos em casa. É tudo quanto há. E autocolantes nas lapelas. Toda a gente andava de autocolantes nas lapelas. Portanto, uma coisa que hoje também nós não temos, que era mesmo muito diferente. E a última portanto, há um momento muito complicado, que é um momento do comício em Évora. Portanto, ele vai a caminho de Évora e, quando está a chegar, ainda antes de entrar nas muralhas, há tiros, ouvem-se tiros. A reação que tem, que é uma reação que ficou colada à sua imagem e crítica para tudo aquilo que ele depois vem a ser, que é ele só para o tejadilho do carro. Eu já por acaso tinha ideia que era uma Diane, mas não, é um Renault 16, que era um carro muito típico da época, era o mesmo carro em que Mário Soares fazia as suas campanhas, o mesmo modelo, com a filha ao volante, com a Isabel Soares ao volante. Eles também tinham um Renault 16. Ele só para o tejadilho do carro tinha uma horrorosa camisola às riscas horizontais, que nós hoje as consideramos inimagináveis, muito cintada, como era típico da época, portanto, muito justinho ao corpo. Ele tinha um físico... de militar? De militar? Quer dizer, há militar... Ele andava eu nesta campanha recordei imagens do militar Vasco Lourenço ao lado dele, naturalmente um físico militar. Ou de Pinheiros de Azevedo, não é? Ou o próprio hotel não tinha aquele físico. Ele tem um físico, aliás, o único político português,
o único político português que tem um físico idêntico em altura e, digamos, elegância é Cavaco Silva. Pronto. Depois temos outros que são elegantes no tempo, quer dizer, Sócrates, Passos Coelho, Montenegro hoje, mas com aquele físico impressivo, digamos assim, foram esses dois. Bem, e ele mete as mãos nas ancas e o carro continua e ouvem-se tiros em fundo. Na troca de tiros morre uma pessoa. Morre uma das pessoas, não sei se estava a fazer tiros ou não, e depois há uma coisa também extraordinária que é, o inquérito não leva a lado nenhum. Não sabe como é que ele morre, quem é que o matou, quem é que não matou, nada. Mas há uma coisa também que é significativa. A BBC, a rigorosa BBC, falou em vários mortos, o que era falso. E achou que tinha sido a campanha de anos a desencadear tudo, quando foi o contrário. Enfim, pronto. Os tempos eram muito particulares. Mas esta campanha muito tensa acaba em Setúbal. Eu não sei porque é que acaba em Setúbal, não consigo perceber, mas há uma coisa que eu também tenho memória. Durante muitos anos, décadas, todas as campanhas do PSD acabavam em Setúbal. O último comício das campanhas do PSD era em Setúbal. Agora já não é assim. Não sei se tem alguma coisa a ver com isso. É um comício, talvez tenha a ver com o facto o último comício da campanha já não ia para os jornais, por causa do dia de reflexão. Portanto, no dia há coisas não que havia... mudam? As coisas mudam, há coisas que não mudam, não mudam, e há outras coisas que mudam, que é hoje em dia nós seguimos tudo até à meia-noite. Na altura, eu fiz muitas campanhas a trabalhar para a imprensa escrita, portanto o último dia de campanha era um dia de festa. Andávamos lá sem ter que trabalhar para o dia seguinte. Agora não é assim. Agora não é assim. Nós temos aí um som precisamente de Setúbal, que eu acho também é significativo por causa desta questão do 25 de novembro. Estamos, apesar de tudo, num país que é livre. Livre graças ao 25 de Abril, livre graças ao 25 de Novembro. Mais uma vez, curioso como associa as duas datas. Ele associa as duas datas. Hoje em dia há digamos, muita gente que procura dissociá-las, mas percebe-se até pelo contraste destes dois sons o significado que elas tiveram. Quer dizer, aqueles 16% ou 24%, se considerarmos o PCP, que eram, digamos, a dinâmica da Revolução e da Rua, tiveram desde a eleição para a Assembleia Constituinte em minoria, e a legitimidade democrática sempre foi outra. Foi outra na Assembleia Constituinte, apesar das limitações que os militares impuseram, foi outra na Assembleia da República eleita em 25 de abril de 76 e foi outra na primeira eleição presidencial em junho de 76. E por isso também vale a pena ir ao discurso. O que é que o discurso tem interessante e que eu achei muito interessante no discurso? O discurso é tomada de posse. É nós termos percepção que há coisas que não mudam. Nós temos dois sons do discurso, vale a pena ouvi-los. Queres começar pela habitação e saúde? Vamos lá então, ouvir Ramalho e Andes no discurso da tomada de posse. O país exige um ponto final no lamentável espetáculo de um sistema educativo que não funciona e que dia a dia continua a hipotecar o nosso futuro pela sua admissão na formação das gerações, que hão de garantir ao nosso país as condições de progresso e de independência real. Há que lançar programas ousados no domínio da habitação e da saúde e que encontrar soluções que melhorem a qualidade de vida das populações da cintura dos grandes centros urbanos, onde vivem desenraizados que abandonaram os campos e as aldeias na procura de sobrevivência para si e para os seus. Podia ser hoje, não é? Podia ser hoje, não é? Podia ser hoje. E o outro talvez ainda seja mais então, direto. Vamos ouvir. Nos vários setores de atividade, temos de terminar com quaisquer formas de irresponsabilidade e corrupção, impondo o primado da seriedade e da competência. E para atingir todos estes objetivos, precisamos ainda de órgãos de comunicação social que não sejam fatores de perturbação, veículos de mentiras... veículos de mentiras, difamações ou injúrias, campos de batalha fomentando a agressividade ou ódio entre as pessoas,
mas que sirvam antes, em todas as circunstâncias. Bem, É muito curioso. 50 anos. Estas 50 palavras têm 50 anos. Estas palavras têm 50 anos. Hoje talvez puséssemos redes sociais em vez de órgãos de comunicação social. Mas repara, nós teríamos que regressar ao que era a comunicação social na época. Não vamos falar disso hoje aqui, porque também tinha muito que se lhe dissesse, não é? Aliás, a comunicação social e o que se passa nela é um dos detonadores do que se vai passar no verão quente e da reação democrática, por causa de um jornal, o República, não é? Mas há também aqui outra coisa que é a percepção de que se tem que falar apenas para os mídias é diferente. Há um outro som, é o último que vamos ouvir, há um outro som que também, eu diria, o que é que diríamos hoje de alguém que fizesse isto, que tivesse estas palavras. É preciso saberem que não temos medo, né? Vão para a escola e aqueles que tiverem idade vão trabalhar, hein? O que é que aconteceu aqui, Paulo? Isto é o Comício em Manuel, Beja. muito rapidamente. Portanto, É o Comício a seguir de a Beja. Évora. É a seguir a Évora, é o Comício em Beja e ele depois continua a dizer, depois a seguir há uma reação ao que ele diz, e ele a seguir diz, fiquei muito estranho porque as pessoas acharam mal que eu os mandasse trabalhar. Isto é um país de trabalhadores. Bem, nós hoje faríamos esta... Também há feridos em Beja. Há feridos. Sim, porque houve-se tiros aqui, não sei se... Sim, houve-se feridos tiros em no Beja início. e houve pessoas que ficaram com sequelas. Pronto. Portanto, é um tempo de facto muito diferente. Agora, o que é, quando nós ainda há bocado ouvimos, e parece que há coisas que são iguais, a habitação, a educação, a saúde, que estamos a todos os noticiários, não é? Estamos aqui em todos os noticiários, é necessário também ter noção de que, apesar de tudo, o país não é o mesmo, não é? Apesar de tudo, o país não é o mesmo. Eu fui reconstituir, por exemplo, o que é a nossa riqueza. E o PIB per capita, que é uma medida de riqueza, eu recorri a uma base de dados internacional que vai até Jesus Cristo, mas pronto, que é muito usada, nomeadamente pelo Nuno Palma, e, portanto, só para ter uma coisa comparável, nós temos 3 vezes o PIB per capita que tínhamos em 76. Portanto, cada português em média, claro que a média é média, não é? É 3 vezes mais rico do que era em 1976. Mas nós temos indicadores, quase todos os indicadores, por exemplo, de saúde, são totalmente diferentes. A esperança de vida subiu significativamente, de 68 para 80, quase 83 anos. A mortalidade infantil, é alucinante. Sim. Na altura estávamos a descer, porque tínhamos a descer já de trás, não começou a descer daí, portanto passámos de 33,4 óbitos por mil nasciturnos para 2,6, que é o número 2, que é um número baixíssimo, um dos melhores do mundo. O número de médicos, nós queixamos imensa falta de médicos. Nós tínhamos 122 médicos por 100 mil habitantes, hoje temos 578, é mais do que é 5 vezes mais. Passa-se o mesmo com o número aliás, passa-se mais o número de enfermeiros, passa de 159 para 783. Sim. Portanto, são uma evolução enorme. As condições são muito, muito diferentes. No que diz respeito, digamos, à escolaridade da população, tudo evoluiu. Eu sei que muitas destas coisas vinham de trás. Por exemplo, o ritmo de crescimento da economia foi bom, sobretudo nos primeiros anos, e sobretudo na segunda década de 80, segunda metade da década de 80, mas nós tínhamos, o crescimento vinha de trás, quer dizer, o triplicar do PIB per capita que demorou 50 anos desta vez, pós 25 de Abril, tinha levado 20 anos nos tempos anteriores. Sim. Porque a partir do princípio da década de 50, Portugal tinha começado a crescer. Enfim. E vamos por aí. Vamos por aí e depois é para assim, ir ao encontro o país, quando pensamos, por exemplo, agora estamos a discutir, só para dar mais uma coisa, estamos a discutir muito as infraestruturas por causa da água em Almada. Metade da população portuguesa, em 74, enfim, em 76 era igual, não tinha água canalizada. Houve uma revolução absoluta, e aquilo que é estranho em Almada é a revolução a revolução em princípio estava acabada há 20 anos, há mais de 20 anos que essa revolução acabou, é a revolução dos primeiros fundos estruturais, não, é uma revolução que vem antes dos primeiros fundos estruturais, bem antes. Os primeiros 10 anos do poder local são extraordinários, os segundos 10 anos são ainda mais extraordinários porque há fundos estruturais,
o estranho da Almada teve de estar no estado em que está, não é? Portanto, há aqui coisas que são muito, muito, muito reveladoras. E agora, só uma nota final, Ramalhianes mantém muito aquela imagem, não é apenas pelo homem que estava de mãos nas ancas em cima do Renault 16. do carro, não é apenas pela sua imagem de seriedade, é também por ter tido algo que na altura digamos, politicamente quase o destruiu, que é ele esteve de bem e de mal com todos, mas que talvez hoje seja uma das coisas que as pessoas mais apreciam, é o facto de ter estado de bem e de mal com todos. Portanto, ele começou contra o PCP e acaba com o PCP na segunda eleição presidencial, e se quisermos na terceira, porque depois faz uma candidatura com Salgado Zenha, também vai junto com, não vai ele, mas vai junto com o PCP, e depois acaba tudo catastroficamente na experiência do PRD, mas talvez ele tivesse feito uma coisa que hoje, ele tem 40 anos de vida no pós-presidência, que é um número impressionante, e esses 40 anos de vida foram usados com muita parcimónia. Portanto, ele intervém muito esporadicamente, e cada vez que intervém a sua palavra é muito procurada. Agora, toda a gente andou à procura do apoio dele na última eleição presidencial, não nos esqueçamos disso. E ele já tem mais de 90 anos.